Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Olha, eu abri aqui no acaso e abri 1º de junho. O mecanismo das relações humanas, no fundo, assemelha-se à máquina que a indústria aciona em benefício da humanidade, e para que um engenho vulgar funcione devidamente lubrificado, ninguém se lembrará de atirar-lhe um punhado de areia nas engrenagens, com a ideia de liquidar o problema do atrito. Indiscutivelmente, todos necessitamos do óleo da compreensão e da compaixão nas crenas das rodas de nosso entendimento uns com os outros. Então agora vamos acerenar os nossos corações e fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar os nossos melhores sentimentos ao alto, para que juntos, neste clima de paz e harmonia, em que já se faz sentir em nossos corações, te pedir, Pai amado, que possamos aprender tuas leis de amor, não somente através de palavras, mas com os nossos exemplos e através de nossas ações edificantes. Unidos te pedimos que magnetize as águas nos frascos ao fundo e que nelas possamos encontrar muitas energias vindas de ti. Ilumine a palavra da nossa irmã Márcia e com dedicação vai nos transmitir aquilo que estudou e aprendeu. Deus, nosso querido Pai, ilumine a todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem-vindos. Obrigada. Hoje eu quero contar para vocês um daqueles casos em que não há mais milagres a serem feitos. Um vovô, muito idoso, estava em casa, muito doente, aguardando o momento do seu desenlace. O embarque para o lado de lá, como dizem alguns, né? A casa cheia, os parentes chegando, amigos. E de repente, ele abriu os olhos, sentou-se na cama e disse para o neto, que estava ali do lado dele, segurando a mão dele: meu neto, que cheiro delicioso daquele bolinho de bacalhau que só sua avó sabe fazer. Vai lá na cozinha e traz um para mim. E o menino foi correndo, né? Chegou na cozinha e levou o esparramo da avó. Daí a pouco ele voltou para o quarto do vô, cabisbaixo. E o vô perguntou: cadê meu bolinho? Não trouxe, vô. A avó me expulsou da cozinha dizendo que esses bolinhos são para o seu velório. Que situação, né? Uma pessoa acometida de uma enfermidade grave, terminal, e que diariamente convive com o sofrimento peculiar a seu caso, apresentou de repente uma melhora significativa. Melhorou seu estado de saúde, natural motivo de alívio para todos os familiares, para os amigos. Porém, essa alegria dura pouco. Em 2 dias, ou às vezes antes, ocorre o óbito. Muitas pessoas já devem ter percebido isso, né? Talvez na família, algum amigo, familiar, aquela melhora repentina e depois o óbito, né? Isso sempre ocorreu, em todas as épocas. Constatamos situações de melhora aparente da saúde e nos momentos seguintes ocorre a morte do corpo físico. Nas regiões interioranas, geralmente os mais velhos habitantes costumam nominar este fato como visita da saúde. Talvez eles não saibam o porquê, mas tem fundamento essa atribuição. Vejamos.
Em geral, sempre que temos um ente querido às portas da morte, normalmente ficamos todos envolvendo com nossas emanações, nossas energias aflitivas. Rogamos pelo seu restabelecimento, oramos, pedindo muito para que ele fique bom, para que ele não nos abandone, que fique junto com a gente, que nós sentiremos falta dele. Nós fizemos isso, né? Queremos o bem daquela pessoa, queremos que ela fique conosco. Citarei a seguir um caso que nos foi apresentado pelo espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Os Mensageiros. Trata-se de um senhor de nome Fernando, 80 anos presumíveis, ou mais. Há vários dias ele estava em coma, vitimado por uma grave doença que o aniquilava aos poucos. No aposento onde ele estava, no quarto dele, além de 2 senhoras desencarnadas, uma delas era sua mãe e a outra uma parente próxima. O agonizante estava também acompanhado por familiares encarnados e um médico encarnado que estava cuidando dele. O espírito que havia sido a mãe de Fernando, quando encarnada, solicitou ajuda de Aniceto, como se diz, né? Ele é o coordenador da equipe de socorristas espirituais em que André Luiz também trabalhava, fazia parte. Ela chamou ele para ajudar no desligamento do filho. Em virtude das aflições magnéticas dos familiares encarnados, esta ação dificultou muito o trabalho de Aniceto. Então, ele se aproxima ainda mais do agonizante e neutraliza essas vibrações inquietantes, aplicando-lhe energias reequilibrantes. Após alguns instantes, esse médico encarnado anuncia que o quadro de saúde dele estava melhor, que ele estava mais calmo. A pulsação, inexplicavelmente, estava quase normal. A respiração estava se acalmando. Sugeriu então à esposa, que estava lá, aos parentes, que fossem descansar, que ele ficaria ali cuidando de Fernando, visto que ele estava muito tranquilo e a situação era favorável. A melhora súbita tranquiliza a todos. Transcorrida meia hora, o médico, já em clima de despreocupação com o agonizante, travou uma conversa corriqueira com o senhor que tinha ficado ali com ele na companhia para cuidar de Fernando. Aproveitando a serenidade do ambiente, o espírito, que foi chamado para socorrer, começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-o aos poucos do corpo físico. Após o desligamento do último laço fluídico que unia o espírito ao corpo físico, ele estremeceu, chamando a atenção do médico encarnado que estava ali. Em resumo, a melhora se dá por interferência dos benfeitores espirituais para facilitar o desligamento. Mas como os acontecimentos variam caso a caso, não podemos levar em conta também, né, gente, que toda melhora súbita será seguida de desencarne. Não é isso que a gente está falando. Muitos melhoram, sim, e ficam realmente bons, se curam. Mas há também o inverso, né? Então, não é nossa intenção assustá-los. Não que agora vocês têm um doente em casa, ele vai melhorar, vocês vão pensar, ai, ai. Não é assim também, né? Então, nós queremos mostrar o quanto o nosso corpo material encontra-se em sintonia com o mundo espiritual. Bem como desanuviar essa incógnita, né? Que alguns insistem em atribuir como uma obra do acaso. Nós temos também, segundo Richard Simonetti, que fala assim: diante do agonizante,
o sentimento mais forte naqueles que se ligam a ele afetivamente é o da perda pessoal, da perda daquela pessoa. Meu marido não pode morrer, ele é meu apoio, ele é minha segurança. Minha esposa querida, não me deixe, não poderei viver sem você. Ou meu filho, não se vá, você é tão jovem, o que será de mim na velhice sem o seu amparo? E assim segue, né? Curiosamente, ninguém pensa naquela pessoa doente naquele momento. Mesmo os que aceitam a vida além túmulo, como nós, espíritas, né? Muitas vezes multiplicam-se em vigílias e orações, recusando admitir a separação. Esse comportamento, na verdade, ultrapassa os limites da afetividade, desembocando no velho egoísmo humano. Algo parecido com um presidiário que se recusa a aceitar a ideia de que o seu companheiro de prisão vai ser libertado. É mais ou menos assim. A intensa mágoa, os gestos de inconformação, de desespero, geram fios, imaginem como fios fluídicos, que tecem uma espécie de teia. E essa teia é uma teia de retenção, a promover a sustentação artificial da vida física. Semelhantes vibrações não vão evitar a morte, apenas vão retardar, submetendo aquele que está ali, o desencarnante, a uma carga bem maior de sofrimentos. É natural, sim, que diante de um sério problema físico, se abater sobre uma pessoa que a gente gosta muito, alguém muito caro ao nosso coração, experimentamos apreensão e angústia. É normal. Importante, porém, é que não cairemos numa revolta, no desespero, na angústia, que sempre complicam os problemas humanos, principalmente quando relacionados à morte. Quando os familiares não aceitam a perspectiva da separação, formando essa indesejável teia vibratória, os técnicos da espiritualidade que vêm ao nosso auxílio neste momento promovem recursos magnéticos, uma recuperação artificial do paciente. Surpreendentemente, ele começa a melhorar, recobrando muitas vezes a lucidez, até ensaiando algumas palavras. Geralmente, tal providência é desenvolvida de madrugada. Exaustos, mas aliviados, os retentores, que somos nós, que estamos ali segurando aquela pessoa, vão repousar, proclamando assim: graças a Deus, o Senhor ouviu nossas preces. Aí, aproveitando a trégua da vigília de retenção que a gente tinha feito, aquela teia de retenção, os benfeitores espirituais aceleram o processo de desencarnação e iniciam o desligamento. A morte vai encolher mais um passageiro para o além. Raros os que consideram a necessidade de ajudar o desencarnante nessa hora, né? De transição. Por isso é frequente a utilização desses recursos pela espiritualidade, afastando aqueles que, além de não ajudar, estão atrapalhando. Existe até um ditado popular sobre esse assunto que diz assim: foi a melhora da morte, melhorou para morrer. Isso está no livro Quem Tem Medo da Morte. Em caso de um processo de doença, o desligamento, quando a pessoa está muito doente há muito tempo, né, ocorre mais lentamente. Por vezes acontece que as equipes espirituais, socorristas, iniciam o processo de desligamento, mas os parentes que estão ali junto do doente, vibrando tão intensamente para que ele fique, dificultam muito esse processo.
Para resolver essa situação, então, os socorristas fazem isso, uma melhora repentina. Dessa forma, os familiares ficam aliviados, ele melhorou, né? E se afastam, continuando suas tarefas diárias. E é nesse momento que os socorristas chegam e conseguem terminar aquele processo de desligamento. No velório, por exemplo, costuma haver aquela nuvem cinzenta, tanta tristeza paira naquele lugar, né? Às vezes o espírito está ausente, está desligado da matéria. Outras vezes o espírito está ali por perto, confuso, vendo e ouvindo tudo, não entendendo o que está acontecendo. E por vezes pode estar junto ao corpo, também dormindo. O que dificulta nesses lugares é a tristeza, o desespero, a inconformação das pessoas. Seria tão maravilhoso que todos nós compreendêssemos, todas as pessoas compreendessem que a desencarnação, como ela é verdadeiramente, e aceitassem a ausência física e ajudar o desencarnante naquela hora, com pensamentos de amor, de carinho, rezando por ele com fé, ajudando ele naquele processo de desligamento. A sua nova jornada está iniciando, ele está voltando para casa, para o mundo espiritual. O melhor desencarne é o da pessoa que foi espiritualizada em vida, pois ele desencarna de uma maneira completamente tranquila, como que dormindo e acordando num belo local, entre os amigos. E é um regressar tranquilo à verdadeira casa. Precisamos entender, em primeiro lugar, que a destruição do corpo físico é um fenômeno comum a todos os seres. E por segundo, precisamos compreender que a morte é um instante em meio a um caminho infinito que nós temos pela frente, a eternidade. Em terceiro lugar, precisamos compreender que a morte é apenas uma transição, não é um ponto final, é apenas uma transição. Há de se considerar também que o espírito está permanentemente em processo de crescimento, de renovação. E a morte é uma forma de forçar essa renovação, mudando os ambientes, mudando os projetos de vida. Essa visão aparentemente fria da morte não exclui a existência de sentimentos, de emoções, porque tanto quanto sentimos mais ou menos fortemente uma separação geográfica, por exemplo, quando alguém está longe, entre duas pessoas, e ansiamos por reencontrar aqueles que estão longe, assim também ansiamos por ter novamente conosco aqueles que se foram. Mesmo na vida da gente, na vida física, também há separações que são traumáticas. Longas, às vezes definitivas também. Não é preciso desencarnar muitas vezes, né? Para acontecer isso. Na morte, então, a saudade e a vontade de ter outra vez aquele que se foi é perfeitamente natural, é compreensível. Mas também a certeza da retomada do afeto e de projetos incomuns no futuro é profundamente consolador e faz com que a esperança possa ser tranquila e confiante no futuro. Por que é tão doloroso ainda para nós o fenômeno da morte física? Com a separação daqueles que amamos. Exatamente porque os amamos, né? Queremos tê-los continuamente conosco, junto de nós. Isso não precisa explicação, isso é natural. Vivemos em função dos outros. Tudo o que fazemos nessa vida tem referência aos outros. Ao nosso filho, ao nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos queridos. Se aquele que amamos se vai, como não sentir? Isso é perfeitamente natural. Então perguntamos assim também:
Se não é bom nós orarmos por aquela pessoa, pela sua melhora, para que ela fique com nós, devemos então orar para que ela desencarne e descanse logo? É claro que não, né? Não devemos orar pedindo a desencarnação de alguém. A hora em que isso deverá ocorrer vai ser aquela hora que for melhor, que melhor convém aquele espírito, obedecendo a sua programação reencarnatória. Qual será ela, não sabemos. E não nos cabe determinar também. Quando temos alguém agonizando, devemos sim orar, mas para que esse espírito receba o atendimento das equipes de socorro espiritual, devemos orar sim muito, para que receba o socorro de que necessita. Orar para que tenha uma melhora e para que e se isso não for possível, porque chegou a hora, podemos orar sim para que a pessoa melhore. Claro, porque talvez não é a hora dela ainda. Mas se a hora chegou, a hora da passagem, que essa se dê de forma tranquila e que o espírito possa logo compreender o que está acontecendo, o mais rápido possível, possa compreender a sua nova situação. Que os amigos espirituais o recebam e o encaminhem rumo ao seu refazimento na nova vida. Cada segundo de uma existência é de grande valor para o espírito encarnado. Como explica Kardec o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: 1 segundo de dor pode evitar muitos anos de sofrimento. Aquele último segundinho de vida que a gente tem pode proporcionar o nosso arrependimento, a compreensão, o perdão, aquele último minutinho. E aí sim o encontro com o Criador, enfim, será maravilhoso. Aquele último segundo que a gente se arrepende pode valer por toda uma existência. Por isso que a doutrina espírita nos ensina que não podemos abreviar a vida no corpo físico nem um segundo sequer, seja pela eutanásia, seja pelo suicídio ou por qualquer outra forma. O espírito deve aproveitar a permanência na carne até o último instante, pois a sua reencarnação é um instrumento que Deus concede para o nosso aprimoramento. Dessa forma, não devemos orar pela desencarnação de alguém, pois seria contrariar as leis de Deus, estabelecidas por Deus. Devemos orar, sim, para que essa pessoa fique tranquila, que vá para o seu caminho, para o nosso verdadeiro lar, que ele logo saiba onde está, o que aconteceu e se sinta feliz ao reencontrar com seus queridos do outro lado. Muito obrigada, meus amigos, pela atenção. Espero ter contribuído um pouquinho sobre essa questão. E agora vamos nos preparar para receber o passe. As crianças podem subir. Jesus amigo, Deus, Pai amoroso de todos nós, rogamos a Ti, Pai, a proteção de que necessitamos, que a Tua luz nos envolva novamente e que ela permaneça em nós no decorrer de cada dia, oferecendo-nos a oportunidade de estarmos em sintonia com as Tuas caridades divinas. Que a nossa fé nos auxilie nesse momento e em silêncio, ouvindo a música que nos envolve, te rogamos que sejamos merecedores das energias que nos envias.
Senhor, suplicamos que abençoe todos que amamos e aqueles que ainda não aprendemos a amar, oferecendo-nos melhores condições de vivermos em paz os nossos irmãos de jornada. Esteja conosco, Senhor. Uma boa noite a todos, que sigamos em paz e que assim seja.